A primeira coisa de que me lembro é de cada garfo congelando no ar enquanto a música da contagem regressiva do Ano Novo ainda tocava nos alto-falantes. Mason puxou a namorada na minha direção com aquele sorriso convencido que ele já carregava desde que éramos crianças. Olhem só, pessoal, anunciou alto o suficiente para que toda a sala ouvisse. Esta é minha irmã. Provavelmente lésbica, né? Nem consegue manter um cara por perto. Meus pais sorriram como se fosse a piada mais engraçada da noite. Alguns primos deram uma risadinha. As taças de champanhe pararam de se mover. Eu não tremi. A namorada dele, Hailey, apenas deu um sorriso mínimo e fraco, olhou diretamente para ele e disse 5 palavras baixinhas que deixaram o rosto dele branco como a neve lá fora. Todas as risadas morreram instantaneamente. Meu nome é Harper Ellison. Passei 33 anos sendo invisível dentro da minha própria família. E naquela noite, as luzes finalmente se acenderam, só que não do jeito que eles esperavam. Se você já foi o alvo das piadas na própria mesa da família, fica comigo. Essa história termina com fogos de artifício que eles jamais imaginaram. Curta o vídeo se estiver pronto para o que aconteceu a seguir. Inscreva-se e ative o sininho para não perder o momento em que tudo explodiu. Vamos lá! Ainda me lembro de como todos paravam de pegar comida quando eu tinha 8 anos. Acontecia em todo jantar. Valerie enchia primeiro o prato de Mason, empilhando os melhores pedaços de carne enquanto o resto de nós esperava. Meu prato vinha por último, sempre com as bordas queimadas, a menor porção, o purê de batatas frio que ninguém mais queria. Se eu tentasse pegar qualquer coisa a mais, a voz dela cortava a mesa, suave, mas afiada. Harper, não seja gananciosa. Gregory nunca levantava os olhos do celular, a não ser que o Wi-Fi caísse. Aí ele berrava meu nome pela casa inteira como se eu fosse o suporte técnico da família. Consertar o roteador, resetar o modem, descobrir por que a Smart TV não conectava. Mason nunca precisou tocar em um cabo na vida. Quando eu tinha 12 anos, aprendi a me mover silenciosamente. Levantava prato sem fazer barulho, pisava onde o chão não rangia, mantinha a voz baixa o suficiente para que ninguém sentisse necessidade de responder. Era mais fácil assim. O ensino médio seguiu o mesmo roteiro, só que com uma iluminação melhor. Mason ganhava os tênis novos, o tutor particular para o SAT, os acampamentos de liderança de fim de semana que custavam $2.000 cada. Eu ganhava a calculadora usada e uma palestra sobre expectativas realistas. Quando as faculdades começaram a enviar cartas de aceitação, a minha chegou primeiro, bolsa integral para engenharia na Northwestern, tudo coberto. Deixei o envelope no balcão da cozinha, batendo o coração, pensando que dessa vez eles finalmente me veriam. Valerie abriu, deu uma olhada rápida e colocou de volta na pilha de contas. Que legal, Harper disse, já se virando. Mas Mason acabou de entrar na lista de espera da Notre Dame. Não podemos mandar vocês duas para fora do estado. 2 semanas depois, o dinheiro da bolsa desapareceu. Valerie disse ao escritório de auxílio financeiro que houve uma emergência familiar. A emergência era o depósito de Mason para Notre Dame. Descobri quando a Northwestern enviou o aviso de cancelamento. A explicação de Gregory foi em uma frase. Investimos onde o retorno é maior. Fiz 18 anos naquele verão. Meu cheque de aniversário da avó, $500, desapareceu da gaveta do meu criado mudo na mesma semana em que Mason precisava de rodas novas para o Jeep que Gregory comprou para ele. Valerie chamou aquilo de empréstimo. O empréstimo nunca foi mencionado novamente. A faculdade se tornou aulas noturnas na comunidade, 2 conduções de ônibus cada trajeto. Eu pagava cada crédito sozinha, acumulando empregos na biblioteca do campus e em uma lanchonete 24 horas. Mason voltava para casa a cada recesso com histórias novas sobre festas da fraternidade e viagens de spring break que ninguém me pedia para contribuir. Durante o recesso de inverno do primeiro ano, ele bateu o Jeep. Gregory não gritou. Ele apenas me olhou pela cozinha na manhã seguinte. Você entende de carro, né? Pega o ônibus até a oficina e resolve. Passei meu único dia de folga daquela semana correndo entre a oficina e o escritório de seguros porque Mason tinha treino. No segundo ano, consegui um estágio remunerado em uma startup de tecnologia no centro. $12 por hora, experiência real, currículo impecável.
Cheguei em casa acenando com a carta de oferta. Valerie estava no telefone marcando a apresentação de recrutamento de Mason na Flórida. $3.000 por 3 dias. Estamos meio apertados agora, disse sem olhar para cima. Talvez no próximo verão. Não houve próximo verão. O dinheiro sempre ia para outro lugar. Aprendi a parar de levar coisas para casa, boletins, prêmios, cartas de aceitação, qualquer coisa que pudesse forçá-los a me notar e depois decidir que eu não valia o custo. Mantinha minhas conquistas em uma pasta em um laptop velho, escondido sob tábuas soltas no meu armário, o único lugar que eles nunca olhavam. Gregory só dizia meu nome quando algo quebrava ou alguém precisava de carona. Mason recebia os parabéns, o celular novo todo ano, as publicações orgulhosas no Facebook. Eu ficava com as tarefas sobrando e com os lembretes suaves de que gratidão era uma virtude. Aos 22 anos, eu tinha 2 diplomas de associate, nenhuma dívida e uma conta poupança que guardava como segredo de Estado. Valerie descobriu de qualquer jeito. Mason precisava de um último empurrão para as inscrições de pós-graduação, coaching particular, cartas de recomendação chiques. $8.000 desaparecidos em uma única tarde. Ela deixou um bilhete na minha mesa. Vamos te pagar de volta quando as coisas se acalmarem. Nunca se acalmaram. Ainda cozinhava o jantar algumas noites na mesa, lavava cada prato, e depois comia em pé no balcão porque meu lugar tinha sido tomado por um dos colegas de Mason. Ninguém notava que eu estava lá. Ninguém notava quando eu não estava. Essa foi a casa em que cresci. Onde o amor não era escasso, ele simplesmente nunca foi destinado a mim. Os 25 anos chegaram silenciosamente. Aos 25, Riley e eu largamos nossos empregos em agências e começamos a empresa 125 na garagem dela em Aston. Nos conhecemos no último ano na Illinois, nos aproximamos por projetos de madrugada e pelo ódio mútuo a horas extras não pagas. Depois da formatura, ambas conseguimos cargos de estrategistas juniores na mesma agência do centro, semanas de 60 horas, salários minúsculos, chefes que roubavam o crédito. Uma quinta-feira de março de 2014, estávamos comendo pizza fria na sala de descanso quando Riley me olhou e disse: "Somos mais inteligentes que todos os diretores criativos daqui. Por que ainda estamos fazendo isso?" 2 semanas depois, pedimos demissão. Tínhamos $8.000 entre nós. Riley colocou seu Subaru velho como garantia para um pequeno empréstimo empresarial. Eu saquei o último do meu cofre secreto. Divisão 50-50 no papel, 50-50 no risco na vida real. Assinamos os papéis da LLC da North Peak Media na mesa de cozinha dos pais dela, enquanto a mãe dela ficava repondo nosso café como se fosse uma terça-feira normal. A garagem tinha uma luz fluorescente piscando, um aquecedor que cheirava a plástico queimado e 2 Macs de segunda mão. Arrastamos uma mesa dobrável, penduramos um quadro branco e começamos a trabalhar. O primeiro cliente foi um torrefador de café local que nos encontrou no Craigslist. Pagaram $2.000 por um rebrand completo e uma estratégia de redes sociais. Entregamos em 9 dias, movendo-nos à base de Red Bull e puro pavor. Quando a transferência caiu na nossa conta empresarial, apenas ficamos olhando para a tela por 5 minutos, depois gritamos como se tivéssemos ganhado na loteria. No segundo mês, contratamos nosso primeiro freelancer, um especialista em motion graphics que trabalhava para a Equity Ramen. No terceiro mês, perdemos 2 clientes porque cobramos pouco e prometemos demais. Comíamos miojo instantâneo com tanta frequência que até hoje o cheiro me dá ânsia. Riley cuidava das operações e das ligações com clientes. Eu montava todos os decks, todos os calendários de conteúdo, todas as planilhas de segmentação. Dormíamos em colchões infláveis entre os servidores quando os prazos eram brutais. Algumas noites a garagem chegava a 4 graus Celsius e trabalhávamos com luvas sem dedos, o vapor da respiração enchendo o ar enquanto discutíamos sobre o tom de azul para uma landing page. No fim de 2014, começamos a empatar as contas. No verão de 2015, mudamos para um escritório minúsculo acima de uma loja de vaporizadores em Vicker Park, 120 metros quadrados, teto com vazamentos, mas tinha aquecimento e paredes de verdade. A receita daquele ano bateu 6 dígitos. Pagamos a nós mesmas $28.000 cada uma, o primeiro salário real que qualquer uma de nós já tinha visto com o nome da nossa própria empresa. Em 2016, conquistamos uma marca nacional de produtos outdoor.
Uma campanha triplicou as vendas online deles em 6 semanas. Vieram prêmios, menções em conferências menores, palestras. Investidores começaram a nos procurar. Recusamos a maioria. Queríamos continuar independentes, permanecer nossas. Riley se tornou a cara que os clientes amavam. Calma, elegante, sempre sorrindo nas chamadas. Eu ficava nos bastidores, a responsável por construir as estratégias reais que faziam os números funcionarem. Nunca brigamos por crédito. O contrato ainda dizia, Harper Ellison e Riley Von, cofundadoras 50-50, sem hífen, sem EI. No início de 2017, atingimos receita anual de 7 dígitos. Alugamos um escritório de verdade, no centro, com paredes de vidro, plantas que não morriam, 20 funcionários com seguro de saúde de verdade. Fizemos uma festa no terraço, cerveja barata e uma playlist que montamos às 3 da manhã. Riley ergueu o copo de plástico e disse: Fizemos isso apenas com laptops e teimosia. Todos aplaudiram. Pela primeira vez na vida, me senti vista e foi por alguém que nunca me pediu para diminuir meu tamanho. Pensamos que a parte difícil havia acabado. Em junho de 2017, Valerie e Gregory apareceram no escritório sem avisar. Mason vinha atrás deles em um terno novo, ainda com as etiquetas penduradas dentro da jaqueta. Valerie sorriu para a equipe como se fosse dona do lugar. Decidimos que Mason assumirá como diretor criativo, declarou. Ideias novas, energia familiar, tudo isso. Ele tinha acabado de se formar em marketing, um diploma que mal conquistou, e 0 experiência profissional. O diretor criativo atual, um cara que estava conosco há 2 anos, foi dispensado na mesma tarde com uma caixa de papelão. Na primeira semana, Mason perdeu todas as reuniões matinais, chegava às 11 horas e passava a maior parte das tardes em bares no terraço. Quando um cliente pediu uma estratégia para TikTok, eu fiquei até às 4 da manhã montando o deck, análise de tendências, fórmulas de hook, ideias de set, calendário completo de produção. Salvei no Drive compartilhado como Q3 Esportes Brand Final. Na manhã seguinte, o mesmo arquivo apareceu na pasta do cliente, com o título Mason Ellison Sports Brand Concept. Meu nome havia desaparecido. Cada legenda, cada ideia de transição, cada cluster de hashtags estava idêntico. Ele apenas trocou o slide de capa. Riley viu o histórico de revisões. Olhou para mim através da mesa, sobrancelhas erguidas, mas não disse nada. Eu apenas balancei a cabeça e continuei trabalhando. Isso virou rotina. Eu terminava uma campanha de reels para um cliente de beleza, fazia upload à meia-noite e acordava para ver Mason apresentando às 10, com a própria voz por cima. A equipe começava a aplaudir ele. Os clientes pediam pelo toque Mason. Enquanto isso, o vício em apostas dele crescia. Primeiro notei transferências estranhas, 5.000 aqui, 8.000 ali, sempre descritas como vendor advance ou influencer deposit. Em 2020, os valores subiram, 10.000 para uma conta chamada AMI, Personal Consulting, depois 15. Uma noite, puxei os extratos do banco e percebi o padrão, transferências minutos depois dos jogos da NFL aos domingos. Comecei a salvar tudo. Capturas de tela do Slack, onde ele chamava minhas estratégias de asseguros e sem graça. Gravações de Zoom em que ele afirmava conceitos que nunca tinha tocado. Exportei todo o histórico de revisões que mostrava meus arquivos originais e os uploads copiados por ele. Mantive uma pasta privada chamada Receitas. Nas reuniões, ele se reclinava, pés na mesa, e dizia coisas como: Harper é ótima na execução, mas visão? Isso é minha área. Os novatos riam. A mandíbula de Riley se apertava, mas ela permanecia em silêncio. Em 2022, ele perdeu $62.000 em um único final de semana de playoffs. Na segunda-feira seguinte, uma transferência de $65.000 deixou a conta da empresa às 2h14 da manhã. No campo de observações só estava escrito Talent FE. Chequei o destinatário, uma casa de apostas em New Jersey. Adicionei a pasta. Em 2023, o total ultrapassava $178.000. Ele começou a aprovar suas próprias despesas na Boulder, assinando minha assinatura digital em faturas que eu nunca vi. No Slack, postou no canal principal: Harper tem tido problemas de bandwidth ultimamente.
feliz em cobrir. Os emojis de risada se acumularam. Riley fechou o laptop e ficou olhando pela janela por um longo tempo. Ainda nada. Eu continuei construindo as campanhas que pagavam o salário de todos. Continuei vendo meu trabalho sair da boca dele. Continuei salvando cada prova. A partir de 2021, nada que ele tocava permanecia limpo. Algumas noites, sentava sozinha no escritório depois que todos iam embora, rolando 7 anos de slides roubados e sentia a mesma calma fria que sentia comendo sobras frias no balcão da cozinha. Só que desta vez eu não ia ficar quieta. Na noite de 28 de dezembro de 2024, Lauren Parker, nossa ex-contadora que havia deixado a empresa em novembro, me enviou uma única planilha Excel de 47 páginas, sem mensagem. Abri às 23h47 no meu apartamento escuro. Linhas e mais linhas de transferências, todas assinadas por Mason. Datas, valores, nomes falsos de fornecedores, números de referência. $178.422,31 movimentados ao longo de 19 meses. Ela tinha destacado os endereços IP da casa de apostas em vermelho. Liguei para ela imediatamente. Há quanto tempo você sabe? Desde o dia em que eu saí, disse Lauren, com a voz baixa. Mantive acesso remoto ao livro Razão Apenas Leitura. Achei que estava sendo paranoica, até que os números pararam de bater. Ela passou semanas cruzando os horários dos saques com os relógios dos jogos da NFL, verificando contas temporárias, conferindo registros públicos de perdas em apostas que de algum jeito acabavam em nome de Mason. O arquivo estava à prova de falhas. Nos encontramos na manhã seguinte, 29 de dezembro, em uma cafeteria tranquila em Logan Square. Lauren deslizou um pendrive pela mesa. Está tudo aqui. Extratos bancários, aprovações forjadas, declarações de imposto que ele nunca entregou. Dá para abrir um processo criminal. Na mesma tarde, sentamos em um escritório de advocacia na LaSalle Street. A advogada civil, especializada em fraude corporativa, leu o resumo em 12 minutos e levantou os olhos. Isso não é só desvio de dinheiro. É fraude fiscal em nível federal. O IRS vai acabar com ele. Passamos o resto do dia na sala de conferências dela, assinando contratos, imprimindo cópias, construindo linhas do tempo. Às 18 horas, já tínhamos uma denúncia lacrada pronta para ser protocolada e uma submissão de whistleblower endereçada à Divisão de Investigações Criminais do IRS em Chicago. Em 30 de dezembro, dirigimos até o prédio federal no centro. Lauren entregou o envelope ao agente pessoalmente, enquanto eu esperava no carro. O carimbo de recibo marcou 9h42. Número do caso atribuído na hora. Riley sabia de cada passo. Eu tinha contado a ela na noite em que Lauren enviou a primeira mensagem. Ela ouviu sem interromper, e fez apenas uma pergunta. Ele suspeita de alguma coisa? Ainda não. Ela assentiu uma vez. Então continuou fingindo ser a namorada feliz até o relógio zerar. Ninguém me observa mais de perto do que ele agora. Ela ainda aparecia nas festas de fim de ano em seu braço, ainda ria das piadas dele no escritório, ainda postava fotos de casal na véspera de Ano Novo. Véspera como se nada estivesse errado. Cada sorriso era mais uma camada de camuflagem. Passei as mesmas 48 horas finalizando o deck de apresentação, cada slide roubado, cada transferência fraudulenta, cada mensagem do Slack compactada em uma única pasta em um pendrive novo. Rotulei simplesmente como evidência. Lauren mandou mensagem na noite do dia 30, a IRS confirmou o recebimento. Eles estão agindo rápido. Fiquei olhando para a mensagem até a tela apagar. Tudo estava travado e pronto. Na noite de 30 de dezembro, dirigi meu Civic de volta para Neapville com 6 graus Celsius. O aquecedor mal funcionava, então mantive as luvas durante toda a viagem de 40 minutos. Um pequeno maleta preta estava no banco do passageiro, uma troca de roupa, escova de dentes, laptop e o pendrive que agora guardava 7 anos de provas. Era tudo o que eu planejava tirar daquela casa quando saísse de vez. Entrei na rua sem saída pouco depois das 20 horas. A rua parecia um cartão de Natal, cada linha de telhado coberta de luzes brancas, bonecos de neve infláveis brilhando nos jardins, guirlandas do tamanho de pneus em cada porta. Valerie tinha se superado naquele ano. A casa dos Ellison era a mais iluminada da rua,
porque a aparência sempre importavam mais do que a conta de luz. Eu ainda não entrei. Estacionei 2 casas adiante, desliguei o motor e apenas fiquei ali, olhando as luzes coloridas piscarem através das árvores sem folhas. O novo Audi de Mason ocupava quase toda a entrada, enrolado em um laço vermelho gigante, como se ainda fosse manhã de Natal. Gregory provavelmente financiou. Valerie provavelmente contou aos vizinhos que era carro da empresa. Meu telefone vibrou contra a coxa. Riley já estava dentro. Ele está 3 uísques dentro e se gabando do bônus que ganhou este ano. Respondi digitando: "Você está bem, Riley?" Já estive em lugares piores. Só mantenha a cabeça baixa até amanhã à noite. Outra mensagem chegou 30 segundos depois. Riley, estou por dentro há tempo suficiente. Amanhã faço o que prometi. No dia em que assinamos aqueles primeiros papéis na minha garagem, fiquei olhando para a tela até o frio penetrar pelo casaco. Ela nunca, em 10 anos, quebrou uma promessa comigo. Não quando tínhamos $23 na conta da empresa. Não quando investidores nos riam na cara. E nem agora, quando ela dormia ao lado da pessoa que passou anos tentando me apagar. Eu acreditei completamente. Baixei um pouco o vidro do carro. O ar cortava como vidro, mas me mantinha acordada. Crianças passavam correndo com macacões de neve, rindo, puxando trenós de plástico para a colina no fim da rua. Famílias normais, barulho normal. Dentro da nossa casa, através da grande janela, eu via Mason comandando a sala de estar, braços abertos, a boca se mexendo a 1000 por hora. Valerie pendia de cada palavra. Gregory reabastecia o copo sem precisar pedir. Riley estava ligeiramente atrás de Mason, uma mão no ombro dele, o sorriso perfeito de namorada preso no rosto. Ela cruzou meu olhar pelo vidro por meio segundo. Deu um leve aceno. Eu olhei para outro lado primeiro. Fiquei no carro mais 1 hora. O relógio do painel passou das 21h10. O gelo começou a se espalhar pelo interior do para-brisa. A cada poucos minutos, mais um primo ou vizinho chegava. Pneus rangendo na neve compacta, portas batendo, vozes carregando pelos jardins congelados. Às 22h47, finalmente peguei a mala e o pendrive, caminhei pela entrada salgada e entrei com a chave que não usava há meses. O hall cheirava a canela e pinho, e ao mesmo tempo ao mesmo lustramóveis de limão que Valerie usava desde que eu tinha 10 anos. A voz de Mason ecoou da cozinha. Demorou, hein, Harper? Achei que você estava ocupada demais sendo importante para aparecer na hora. Não respondi. Coloquei a mala ao lado da escada, enfiei o pendrive no bolso e subi para o mesmo quarto que ainda tinha meus posteres do ensino médio enrolando nas bordas. Não descompactei nada. Não planejava ficar tempo suficiente para isso. Deitei sobre as cobertas, ainda totalmente vestida, botas nos pés, e observei as luzes de Natal do vizinho piscarem pelo teto até a casa finalmente silenciar por volta das 2 horas. Meu telefone acendeu uma última vez. Riley, vejo você amanhã à noite. 00:30. Respondi com uma única palavra, sempre. O relógio da lareira marcou 23h55 de 31 de dezembro, e os primeiros fogos de artifício rasgaram o céu sobre Napville. A sala de estar estava lotada, primos no sofá seccional, vizinhos em cadeiras dobráveis, taças de champanhe refletindo os flashes coloridos através das janelas. A TV berrava a contagem regressiva de Chicago, volume baixo, sob conversas sobrepostas. Mason estava no centro, braço em volta de Riley, uísque na outra mão, derramando levemente. Ele me avistou encostada no arco da porta e ergueu o copo como se fosse um brinde. 10:09. A multidão na TV cantava junto. Ele sorriu ainda mais. Um brinde rápido à minha irmã. Provavelmente lésbica, né? Ainda não conseguiu nenhum namorado. Risos se espalharam. Valerie esboçou um sorriso irônico no seu prosecco. Gregor ergueu uma sobrancelha como se fosse espirituoso. 8:07. Riley se afastou do braço de Mason, suave como seda. Caminhou direto até a TV, pegou o controle da mesa de centro e cortou a transmissão. A tela ficou preta. O silêncio caiu tão pesado que os fogos do lado de fora pareceram distantes. Riley apertou um botão no pequeno controle preto que segurava na outra mão.
O número 85 na tela acendeu novamente, desta vez com o logotipo da North Peak Media e um único slide em vermelho forte. Mason Ellison demitido com efeito imediato. Mason piscou. Que diabos? Riley se virou para a sala, voz calma, autossuficiente para a última fileira ouvir. Para quem ainda não sabe, meu nome é Riley Vaughan. Sou cofundadora e proprietária de 50% da North Peak Media desde 2014. Não sou namorada do Mason, nem acompanhante dele, sou cofundadora com Harper. Ela clicou. Próximo slide. O log de transferências bancárias, com os logos das casas de apostas destacados em cada uma. $178.422,31. Suspiros. Telefones abaixados. Outro clique, capturas de tela do Slack. Mason chamando meu trabalho de lixo e alegando cada campanha como sua. Outro clique, relatórios de despesas forjados com minha assinatura digital copiada e colada. O copo de Valerie escorregou dos dedos e se quebrou no chão de madeira. Mason avançou para pegar o controle. Riley desviou, entregou para mim sem olhar. Peguei no ar. Finalmente falei. Acabou, Mason. Demitido. O escrow congela à meia-noite. Cada centavo que você pegou está documentado. A campainha da frente tocou 3 vezes, rápidas. Gregory cambaleou até lá, confuso. Quem pede pizza no ano novo? Ele abriu a porta. 2 homens de jaquetas escuras estavam sob a luz da varanda, distintivos à mostra. Investigação criminal do IRS. Temos um mandado federal para Mason Ellison. A sala explodiu. Primos recuaram. Alguém gritou. O rosto de Mason ficou cinza. Ele olhou para Riley como se ela tivesse crescido uma segunda cabeça. Você me armou. Gritou. Você está comigo há 1 ano e meio. Riley encontrou os olhos dele, fria como gelo. Estou com Harper há 10 anos. Você era só a capa. Um agente entrou, algemas prontas. O outro começou a ler os direitos. Mason tentou correr para a cozinha. Gregory agarrou seu braço, mas soltou como se tivesse levado um choque. Valerie desabou no chão entre os cacos de vidro, chorando meu nome pela primeira vez em anos. Não me movi para ajudá-la. Caminhei até a entrada, peguei a pequena mala preta que havia deixado ao lado da escada 24 horas antes, e enfiei o pendrive no bolso do casaco. O mesmo pendrive, agora refletido na tela atrás de mim, copiado para a nuvem e enviado a todos os membros do conselho 1 hora atrás. Riley me encontrou na porta. Não me tocou, apenas assentiu uma vez. Do lado de fora, os fogos pintavam o céu de vermelho, verde e dourado. Sirenes começaram ao longe, crescendo de volume. Cruzei o limiar para a noite gelada. Os agentes já guiavam Mason pelo caminho salgado, algemado. Ele gritava algo, mas o vento engoliu suas palavras. Não olhei para trás. Entrei no meu Civic, liguei o motor e me afastei da casa mais iluminada da rua, enquanto o relógio do painel marcava meia-noite. Feliz Ano Novo! Julho de 2025. Estou no novo escritório de canto, com vista para o Rio Colorado em Austin. A luz do sol reflete na água e invade a sala. A placa na porta de vidro dizia North Peak Media South HQ. O escritório da Riley fica do outro lado do corredor. Mantivemos a mesma divisão 50-50, o mesmo acordo de parceria, só mudamos de esquiline. A antiga empresa em Chicago ainda existe tecnicamente, mas 70% da equipe aceitou nossos pacotes de relocação e veio para o sul conosco. O resto se dispersou quando os pedidos de falência foram divulgados. Os credores vasculharam o que restou. O contrato do escritório no centro foi encerrado em abril. Alguém me disse que o espaço agora é um WeWork. O processo criminal de Mason anda devagar. O processo civil que movemos foi aprovado em julgamento sumário em maio. O juiz determinou restituição total mais penalidades. Ele ainda mora na região de Chicago, mas o Audi desapareceu e o contrato do apartamento está no nome de outra pessoa. Não verifico mais as redes sociais dele. Bloqueei tudo na noite em que dirigi embora. Valerie e Gregory venderam a casa em Naperville em março. O mercado estava aquecido,
mas depois de impostos e pendências, eles ficaram quase sem nada. Pelo que ouvi, se mudaram para um apartamento de 2 quartos perto do O'Hare. Nenhum dos dois tentou me contatar. Meu número mudou no dia em que cruzei a fronteira do Texas. Hoje, os nomes deles são apenas nomes. Hailey e eu nunca falamos sobre os 18 meses que ela passou namorando Mason. Não precisamos. Algumas noites, fechamos nossos laptops, pedimos tacos do food truck lá embaixo e sentamos na varanda vendo os caiaques passarem. Isso basta. Contratamos Lauren como nossa nova CFO. Ela começa na segunda-feira. A ironia nos faz rir toda vez que falamos em voz alta. A receita deste trimestre já é maior que nosso melhor ano em Chicago. Os clientes nos seguiram. Novos clientes continuam ligando e, pela primeira vez, os contratos têm nossos 2 nomes na capa desde o primeiro dia. Sem explicações necessárias. Às vezes, turistas param na Congress Avenue Bridge ao pôr do sol para observar os morcegos. Fico entre eles, telefone no silencioso, vento no cabelo, e percebo que não lembro da última vez em que me senti pequena. Guardei uma coisa da antiga casa, a pasta no meu desktop chamada Receitas. Ainda está lá, criptografada, intocada desde janeiro. Não a abro mais. Não preciso. As provas cumpriram seu papel. As pessoas perguntam se estou com raiva. Não estou. A raiva consome energia que prefiro gastar construindo o próximo projeto. O rio continua fluindo. A cidade continua crescendo. E todas as manhãs eu entro em um escritório que nos pertence. Sem favores, sem filhos da mamãe, sem crédito roubado. Esse foi o único final feliz que eu sempre quis. Obrigada por me acompanhar por todos os 8 capítulos. Se esta história tocou você, deixe um like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que eles não são o problema.